Pessoal, tem muita gente que pode me considerar radical, né? E nada contra, né? Não vou negar. Não é que, apesar de eu ser um cara muito tranquilo, né? Mas a situação do Brasil não dá para resolver com conversinha mole, com lenga-lenga, né? Então, não é que eu seja radical, eu sou realista, né? E a situação do Brasil é muito grave, né? Então, eu concordo, sim, eu sou da turma do quanto pior, melhor, porque acho que ficar enxugando gelo não leva a lugar nenhum, né? Ficar com conversinha mole, fiada, não vai levar a lugar nenhum. A situação do Brasil é muito grave. E por isso eu sou intervencionista, eu defendo intervenção militar, eu sou nacionalista e sou a favor de uma revolução nacionalista. Já gravei vídeo falando sobre, vários vídeos falando sobre intervenção militar e um vídeo falando sobre um grande problema das Forças Armadas, né? Que assim como o judiciário, assim como a política, as Forças Armadas também são controladas e dominadas por sociedades secretas globalistas, ligadas e controladas e manipuladas pela elite globalista. O legislativo brasileiro, toda a sociedade brasileira, né? E sempre que a gente fala nisso, né, sempre vem esses oficiais militares, um general, provavelmente membro de alguma dessas sociedades discretas, globalistas, né? Que tem várias. Pesquisem sobre a Bucha, né? A Bucha, historicamente pelo menos, é uma sociedade que domina o legislativo, todo o judiciário, né? O mundo jurídico brasileiro, né? E com conversa mole a gente não vai resolver os problemas do Brasil, porque todos os problemas do Brasil são causados de propósito, são resultado dessas estratégias subversivas, né? Então, sempre vem um general falar que não tem motivo para intervenção militar porque as instituições estão funcionando, né? Pois bem, segura essa bomba. Eu venho sentindo na prática, né, na pele, a desgraça que é o judiciário brasileiro aí há quase 2 anos já, né? Venho perdendo a fé, inclusive na polícia, que apesar de ter muita gente boa na polícia, no judiciário, na política também tem, né? Mas mesmo os melhores não conseguem fazer nada. Mesmo o Bolsonaro como presidente, vocês estão vendo aí, depois de 7 meses de governo, a dificuldade que é para aprovar mesmo um projeto como o da reforma da Previdência, que praticamente todos os partidos são a favor, e questões mais difíceis. Então, como vai ser difícil conseguir mudar alguma coisa nesse Brasil? Por isso que eu sou a favor do quanto pior, melhor. Só através de uma revolução o Brasil vai ser transformado. E quando um militar, alguém vem falar que as instituições brasileiras estão funcionando, pesquisa aí sobre a história da OAB. A OAB foi criada por decreto pelo Getúlio Vargas em 1930. Depois vieram outras leis, regulamentos, mas foi criada como uma autarquia pelo Getúlio Vargas, né, como um organismo, um órgão público, né, e também por decreto do Fernando Collor, que não sei se ele percebeu isso na época ou não, mas de um jeito ou de outro, o Fernando Collor, em 1991, emitiu um decreto que extinguiu a OAB, né? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre esse assunto, né? Tem bastante gente falando sobre isso aí na internet, né? Pesquisem a respeito. Tem vídeos aí de 40, 50 minutos, 1 hora, vários e vários vídeos explicando essa história, né? Então, a compreensão da gravidade desses fatos varia muito de acordo com
a compreensão e o conhecimento a respeito de leis e de direito de cada um, né? Então, busque conhecimento, né? Mas a gravidade e as implicações disso são gigantescas, né? Quem levantou essa bomba aí na internet foi o pessoal de bacharéis de direito que combatem a OAB, que querem acabar com o exame da OAB. Uma dessas organizações, um membro filiado a ela, levou o conhecimento de um presidente que a OAB tinha sido extinta por decreto, né? E a luta deles era para acabar com o exame da OAB. Mas a OAB tendo sido extinta por decreto e está funcionando até hoje, é tão grave isso. Bom, olha só. A gente, por exemplo, né, cidadãos comuns, né, leigos no direito, veja bem, nós como cidadãos comuns, leigos no direito, a gente não pode alegar desconhecimento de uma lei caso a gente descumpra essa lei, né? Apesar de existir sei lá quantas leis no Brasil, né? É uma coisa absurda, né? Ou até a lei básica, a Constituição, que deveria ser uma lei básica, que nos Estados Unidos é uma folha, que no Brasil é um livro, né? A gente é obrigado, de certa forma, a cumprir e conhecer as leis, né? Sendo que até no judiciário a gente tem advogados especialistas por assuntos, a gente tem até promotores e juízes especialistas, e o próprio judiciário é dividido por assunto, mas nós, leigos, cidadãos comuns, somos obrigados a cumprir todas as leis e a gente não pode alegar desconhecimento de uma lei, né? Pois bem, meritíssimos juízes, excelentíssimos juízes, né? Podem alegar que desconhecem o fato de que o presidente Collor, em 1991, emitiu um decreto que extinguiu a OAB, né? Ou não podem, né? Eles podem alegar. E quais são as consequências disso? As consequências é que, se a OAB foi extinta por decreto, ela vem existindo e atuando na prática e desde 1991, inclusive sendo uma organização fantasma, portanto ilegal, que não tem mais existência jurídica, foi extinta, né, pelo presidente, sendo uma autarquia, desde 1991, atuando dentro de fóruns, né? Se vocês verem, tem inclusive espaços dentro dos fóruns cedidos à OAB, né? Uma organização que juridicamente não existe, né? Que juridicamente, né, ela não tem uma pessoa jurídica, assim como o MST, por exemplo, assim como o PCC, né? E a gente tem essa organização com extrema influência na ordem jurídica brasileira, controlando a profissão dos advogados, tendo um exame de ordem que é um filtro para a profissão de advogado, cobrando taxas para realizar essas provas desse exame, cobrando anuidades e taxas dos advogados, e tudo isso com o judiciário como cúmplice, né? Porque eles estão inclusive dentro dos fóruns, né? E juízes e promotores, o que fizeram durante esses quase 30 anos para resolver essa situação, e o STF, o que fez, né? Ainda declarou que a OAB é uma autarquia sui generis, né? Criou uma aberração jurídica, né? Então, pessoal, eu não vou entrar muito nesse assunto, pesquisem, se informem sobre isso, mas a gravidade disso é tão grande que justifica uma intervenção militar. Quando algum general vier falar que as instituições estão funcionando, essa história da OAB é a prova de que as instituições brasileiras não estão funcionando. O judiciário está corrompido.
Então, pessoal, para quem acha que o problema é só o STF, para quem fica aí com raiva dessa OAB, toda vez que essa OAB né, a imprensa, sempre que acontece alguma coisa, sempre divulga, né, a opinião, nota da OAB, do presidente da OAB, né, dá uma importância gigantesca, né? E se a OAB fosse uma autarquia, né, realmente teria, né? Mas faz muito tempo que eu andava curioso para entender melhor a OAB, e acho que muita gente também tem essa curiosidade, né, de saber se, afinal de contas, a OAB é um sindicato, é uma ONG, uma associação de classe, né? Seria uma autarquia, era uma autarquia até 1991, quando o presidente Fernando Collor, por decreto, extinguiu a OAB. E tem uma história também muito suspeita de como foi feito uma nova lei, um regimento para a OAB, que já estava extinta em 1994. Então, pessoal, para quem fica com raiva dessa OAB aí, toda vez que é emitida uma opinião sobre alguma coisa, né? E fica aí se perguntando se a OAB é um sindicato comunista, uma organização comunista, se a OAB é esquerdista, globalista, tentando entender o que é a OAB, afinal de contas, né? Se informem sobre essa história aí e vocês vão ver, o problema é muito pior do que a OAB, o problema é muito maior do que só o STF, é todo o sistema judiciário, como eu falei no meu último vídeo. O sistema judiciário brasileiro é corrupto, porque não faz justiça. A função do sistema judiciário é fazer justiça, e o Brasil é o país da impunidade, o Brasil é o país da corrupção. E se o judiciário não faz justiça, não cumpre a sua função, não cumpre o seu dever, a razão da sua existência, então é um sistema corrupto, né? E com essa história da OAB, então, isso cria uma insegurança jurídica tão gigantesca, uma crise institucional tão gigantesca, que justifica por si só uma intervenção militar. É provavelmente o maior de todos os motivos para uma intervenção militar, porque isso cria uma crise institucional. É a prova de que as instituições brasileiras não funcionam e só uma intervenção militar no legislativo e no judiciário pode dar um jeito nisso. Com isso, aproveitando o embalo, né, eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso, né? Eu venho pensando há um tempo, e nesse tempo que eu andava sem gravar vídeo, né, que deveria se aproveitar as eleições do ano que vem, se tiver eleição, se não tiver uma intervenção militar, aproveitar para fazer um plebiscito, né? E entre várias questões que deveriam ser levantadas nesse plebiscito, seria uma nova Constituição. Eu pessoalmente acredito que a Constituição de 1988 é extremamente subversiva, foi feita por comunistas, por socialistas. A Constituição de 1988 deveria ser rasgada e a gente precisa de uma nova Constituição, de Estado mínimo, de um governo mínimo, de um Estado que não fique enchendo o saco do cidadão com milhões de regras atrapalhando a nossa vida e enchendo o saco. Então, a gente precisa de uma nova Constituição para o Brasil, e para isso eu sou a favor de fechar o Congresso, esse sistema judiciário precisa... não funciona, né? Todo mundo sabe que o sistema judiciário não funciona. Então, essa história da OAB, para quem defende, né, uma motivação maior, né, que eu sou a favor de uma intervenção militar há muito tempo, mas para quem acreditava, né, que as instituições brasileiras estão funcionando, essa história da OAB acaba com essa conversinha mole, né? É a prova de que as instituições não estão funcionando. E eu sou a favor de uma nova Constituição para o Brasil, e ano que vem a gente podia ter um plebiscito para consultar a opinião do povo sobre isso, né?
E aí, nessa consulta popular, a gente poderia incluir outras questões como reforma política, reforma do judiciário, né, porque a gente vai precisar de um sistema judiciário, né, não esse que está aí corrupto, que precisa ser recomeçar do zero, né? O ideal seria recomeçar o Brasil do zero, né? Eu era a favor, essa ideia de devolver o Brasil para os índios seria ótima, mas na prática é difícil. Então, pelo menos o sistema judiciário deveria ser reformulado. Eu sou a favor de, por exemplo, eleições para juízes e promotores, assim como acontece nos Estados Unidos. Os chefes de polícia nos Estados Unidos, grande parte também são eleitos pelo povo, né? Alguns são apontados, como aqui no Brasil, indicados por políticos, mas eu sou a favor de que aqui no Brasil também tivesse eleição para juízes e promotores. Nos Estados Unidos, a gente vê que esse sistema funciona muito melhor do que esse nosso aqui, né? Então, quem sabe ter, assim como nos Estados Unidos também tem tribunal do júri, né, com muito mais frequência, aqui no Brasil só tem tribunal do júri em caso de assassinato, homicídio, né, e nem sempre também. Nos Estados Unidos é muito mais comum o tribunal do júri. Eu sou a favor de um sistema judiciário brasileiro em que a decisão não coubesse a um só juiz, e sim a pessoas do povo, né? E, enfim, pessoal, acho que já alonguei demais nesse vídeo. A minha intenção era gravar um videozinho bem curto só para jogar essa bomba para quem ainda não está sabendo da questão da OAB. Então, busque conhecimentos, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Revolução nacionalista é a única solução. Tem um ditado popular, né, que diz que de bunda de neném, cabeça de juiz, a gente nunca sabe o que vai sair, né? Então, pelo menos se os juízes fossem eleitos, esses juízes que não respeitam a vontade do povo, né? Juízes são funcionários públicos, né? E a Constituição diz que todo poder emana do povo, inclusive o poder judiciário, né? Então, esses juízes que tiram decisões que deixam o povo brasileiro revoltado, né? Por exemplo, aquela juíza que condenou o Levi Fidelix a pagar uma multa de R$1 milhão por uma frase, uma bobagem para adolescente dar risada, que ele disse na eleição de 2014, né? Eu tinha um professor que falava coisas daquele tipo em sala de aula, e quando a gente era adolescente, e dava muita risada com tudo que ele falava, né? Uma juíza acha que é motivo para uma multa de R$1 milhão, né? Então, esse tipo de juiz, né, que tem uma cabeça que não combina com a do povo brasileiro, né, perderia as eleições, né? Eu acho que os juízes deveriam ser eleitos pelo povo. A gente deveria ter eleições para juízes, ter uma carreira, uma progressão de carreira para juízes até o STF. É totalmente diferente do que é hoje. Com certeza a gente teria um sistema judiciário muito melhor e um STF muito melhor, com juízes e promotores eleitos pelo povo. Pelo menos esses juízes e promotores que não combatem a corrupção, que tomam essas decisões absurdas, perderiam eleições e cumpririam o mandato e voltariam para casa, em vez de ter uma estabilidade garantida para ficar aí durante décadas tomando decisões absurdas, né? Bom, e alguns anos atrás, nem lembro que, acho que 2016, 2017, eu gravei um vídeo falando que da dificuldade que seria o Bolsonaro chegar à presidência, que mesmo se ele chegasse à presidência, não ia fazer milagre e iam ser boicotado e sabotado de todo jeito, como está sendo. Eu avisei isso anos atrás, né? O Bolsonaro está vivo por milagre, ele escapou daquela facada por milagre, e por isso que eu já defendi a intervenção militar e continuo defendendo a intervenção militar. Porque esse Congresso aí vai fazer de tudo para boicotar e sabotar o governo Bolsonaro. Só a intervenção militar é a solução. Revolução nacionalista.